Beleza, pessoal. Na nossa primeira aula, eu passei alguns conceitos para vocês, a gente trocou uma ideia, eu conversei com vocês aqui, mostrei algumas técnicas de processos de manufatura aditiva. Obviamente que isso é um assunto muito vasto, tecnologia, sempre tem coisa nova diária aparecendo aí, foi só uma pincelada para mostrar para vocês esse recurso que existe também, tá? Eventualmente, se for necessário para a vida de vocês, já tem ali por onde começar um argumento, algum questionamento ali, tá bom? Eu vou passar para vocês no WhatsApp mesmo uma relação de links de vídeos complementares que eu encontrei aqui no YouTube, que vão trazer mais informações. Aqui tem inclusive um artigo aqui que vai trazer algumas opções de máquinas aqui também, é bem interessante, tá? Só que agora eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo, ele tem aqui uns 15 minutinhos, que ele vai... eu tirei alguns desses conceitos que eu passei para vocês aqui, foi desse vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui agora, vai servir para entrar com informações permeando ali onde eu não consegui expressar, e trazendo algumas ilustrações aqui também, tá bom? E depois eu vou passar aqui um vídeo aqui do Manual do Mundo, do Iberê, né, que eu já mostrei algumas coisas aqui para vocês de lá, um vídeo sobre impressão 3D, que ele vai trazer também algumas informações e fazendo na prática ali, que vocês vão gostar bastante, tá bom? Deixa eu compartilhar essa tela. Beleza, vocês já estão vendo aí. Eu vou fechar minha câmera aqui, que não tem necessidade. E aí... Tudo bem, pessoal? Aqui é mais um vídeo da série da 3DW, que a gente está falando sobre manufatura aditiva e principalmente para a área de impressão 3D para a indústria. Vamos mais um bate-papo e hoje vamos falar sobre tecnologias de fabricação na manufatura aditiva. Perfeito. A gente vai passar rapidamente pela norma e depois mostrar alguns processos, principalmente com base no princípio físico e material usado. Meu nome é Elaine e o Henrique que vai falar toda a parte técnica aí. Vou deixar a bola com você, Henrique. Perfeito. Primeiramente, como o Henrique falou, a gente vai falar sobre a questão das normas na questão da manufatura aditiva. Sim, quando a gente pega a questão das normas, a gente tem duas principais, a STNF 42, que é essa que vocês estão vendo aqui na imagem, e tem também a ISO de 2015, que ela explica, elas são um pouquinho diferentes, mas elas contemplam todos os processos de manufatura aditiva. Só é importante comentar também, né, Elaine, que a gente estava falando antes de começar a gravar o vídeo, que a manufatura aditiva é muito recente e muitas empresas elas estão diversificando a maneira como o processo interfere, presença de calor, material em pó, material em filamento. Então, assim, as normas elas já estão um pouquinho defasadas, desatualizadas, mas elas contemplam o que a gente tem basicamente hoje das tecnologias que são comercializadas aí no mundo. Perfeito, Henrique. Então, vamos começar pelo básico que todo mundo já conhece na área de manufatura aditiva, que é mais até de quase 50%, mais de 50% do mercado, né? Exato. Que é a manufatura FDM ou FFF. E lembrando que FDM é um termo utilizado pela Stratasys, que é patenteado, e FFF, né, é utilizado pelas comunidades open source, né? É um termo livre. As duas se referem à mesma tecnologia que todo mundo conhece, que é justamente a parte de filamento. Antes de falar propriamente do filamento, é importante saber que todos esses processos, eles são chamados de extrusão. Então, você pode ter um material em forma de pó aquecido num bico e sendo depositado, pode ser em forma de barra, pode ser em forma de filamento, mas o que a gente conhece, a gente vai ilustrar aqui no slide, é o de filamento.
Basicamente, você tem um perfil de fio, no caso, a gente usa muito material plástico, né? Ele é aquecido nesse bico extrusor, e esse bico ele vai fazendo a trajetória e vai depositando. Eu gosto de fazer uma analogia com uma pistola de cola quente acoplada numa máquina CNC, que é justamente você tem ali o bastão da cola quente e ele vai sendo depositado nas coordenadas. A gente pode ver aqui na imagem um detalhe que você tem a estrutura na parte mais clara da peça, enquanto você também pode imprimir a estrutura de suporte, ou material de sacrifício, que ele vai dar base para aquela peça ser impressa. Perfeito. E a maioria das impressoras utilizadas, né, são a tecnologia de manufatura aditiva mais barata que tem. E a maioria das vezes é a porta de entrada para o mundo da manufatura aditiva. Sim, ela se tornou muito barata até porque tem muitos projetos abertos, open source, comunidade RapRap, né? Projetos que deram mesmo a todas as informações para você poder construir uma máquina em casa e de uma máquina você poder construir outra máquina. Então ela se replica, né? Perfeito, Henrique. Próximo. Aqui a gente tem os materiais mais usuais, né? Uhum. E você pode ver que tem alguns materiais esses são alguns materiais já de engenharia, e alguns materiais até especiais que são utilizados já na manufatura aditiva, né? Pelo processo de FDM, que a gente tem também o ABS, o PCABS, o NANIC que eles colocaram, mas é a poliamida, né? Exatamente. E os novos materiais. E tem até filamentos que, como vocês podem ver, filamentos com metal e o polímero, né? Que às vezes chega até 80% do material metálico e 20% do material polimérico. Como vocês podem ver aqui na figura, vocês estão vendo uma peça feita pela tecnologia FDM, mas de metal. Normalmente ele tem que ter um pouquinho de polímero, né, junto do metal, justamente para ele fluir pela máquina, né? Mas é uma grande vantagem quando a gente fala de resistência de peça. Né? Sim, sim. Então, vamos passar para a próxima. Vamos lá. A próxima é Material Jet. Esse caso dessa impressão, ela acontece da seguinte maneira. Você tem ali um cabeçote que ele vai gotejando, então o material é em forma líquida, ele cai essas gotículas alinhadas e logo na sequência vem um laser, uma luz UV, que vai fotopolimerizar, ele vai solidificar aquela gotícula, que nem vocês estão observando aí na imagem. Então você tem a configuração de camadas líquidas que vão se solidificando. Similar ao FDM, você também precisa de material de sacrifício, material de suporte, aqui nessa peça, que depois ele é destacável, ou você joga numa imersão e ele acaba derretendo, ele acaba dissolvendo. E tudo parte de uma mesa. Então você tem a mesa e as gotículas vão se empilhando, tá? Perfeito, Henrique. Aí ele fez até uma tabela com os principais materiais, né, que eles são utilizados. E em destaque aqui para cera, porque muitos moldes de fundição podem ser feitos a partir da cera perdida. Então você pode fazer uma peça bem detalhada para área de joalheria e tudo mais, e aí você funde aquele molde em cera verde ou em outra areia, né? Uhum. E você faz a peça. E tem uma gama também de materiais nesse tipo de tecnologia que a gente pode até ver. E já também alguns materiais biológicos aqui também, que é polímeros biológicos, vamos dizer. E também alguns materiais também usados na área odontológica. Próximo. Opa! Esse é o Binder Jet. Ele também é um jet, né, que a gente viu no anterior, só que a diferença dele é que você tem o pó aqui do lado esquerdo, que ele está no tanque esquerdo da imagem, e esse rolo, ele passa esse pó, e aí sim vem um cabeçote gotejando, e essa reação entre o pó e a gotícula, ela
solidifica. Como você tem do lado esquerdo um tanque de pó que é passado para o lado direito, e ele só solidifica, as gotículas só solidificam o perfil da peça, tudo em volta daquela peça vai ficar pó. Então depois você tira esse bloco, limpa e você tem a peça. Então você não tem aqui material de sacrifício, material de suporte, porque o próprio pó, ele permite suportar as camadas que não tem nada embaixo. Perfeito. Agora o próximo. A gente tem aqui a tabela, né? A gente vai fazendo nessa sequência de tabela de materiais usados. A gente tem principalmente o PMMA, mas não só restrito a polímeros, também para metais e cerâmicos nesse caso. Perfeito, né? Aqui você pode, as pessoas também podem ver um exemplo, né? E também é bom lembrar que também tem depois um processamento, né? Você faz a questão do primeiro processo e depois você tem que fazer uma limpeza, alguma coisa assim no pós-processamento. Exatamente. Essa daqui é a delaminação de folhas, né? Exato. E essa daqui começou tudo, né, Henrique? Essa daqui é lá nos primórdios, né, onde o pessoal imaginou mesmo. Acho que eles devem ter pego aquela resma de papel, sulfite, e falou: e se eu conseguisse esculpir uma peça a partir disso, né? Ela é considerada aditiva porque as camadas vão sendo acrescentadas, mas tudo parte de um tanque, ali de um depósito de folhas, do lado esquerdo da imagem. Essa folha é cortada no perfil e ela é transportada para o lado direito. Então você vai montando, que como se fosse um Lego, né, nos blocos, só que em forma de folhas. E esse rolo que vocês estão observando no meio da imagem é onde você tem um adesivo, a cola que vai unir uma folha na outra. Ele não é muito utilizado hoje, principalmente por causa do desperdício, porque você imagina que você tem que ter uma folha totalmente em branca para fazer só o perfil que você vai usar. Você muitas vezes não usa todo o perfil, toda a área de impressão, né? Ele começou a ser usado lá na década de 90, principalmente na área de arquitetura, onde o pessoal queria imprimir o modelo todo completo, e aí você tinha que ter basicamente um bloco para poder ter a sua maquete final. E você pode ver também que é interessante falar que ele trabalha com outros materiais também, né? Também tem metal, mas tem que ter um processo também depois de usinagem, tem que ter a questão da adesão. Então, hoje foi até um pouquinho, mas assim, não é tão utilizado. E eu só vi uma máquina dessa no Brasil, mas com papel. Foi até numa feira. Eu vi também uma feira dela em papel. Era de papel. Essa daqui é fotopolimeração, né? A fotopolimerização. Essa daqui o pessoal já deve ter visto muitos vídeos de peças que saem de uma poça de resina, né? Ao contrário. Basicamente é esse processo. Você tem uma poça, que é todo esse quadrado que vocês estão observando na imagem, esse quadrado em cinza, e o laser ele vai percorrer só o perfil da peça, que é onde vocês estão vendo aqui o laser sendo refletido por um espelho e fazendo o caminho. Então, nesse caso, o material ele já está na mesa de impressão, diferente dos outros que a mesa de impressão era livre e ela ia sendo construída. Por conta disso, você precisa ter suporte nessa peça, porque se você fizer uma camada que não tem nada embaixo para suportar numa banheira de resina, essa peça ela vai se deslocar, ela vai começar a se movimentar pela mesa e você vai perder sua referência, né? Essa imagem ilustrativa dos primeiros processos que eram um laser, um espelho ali conjugado e fazendo um raster, uma linha só de solidificação. Hoje a gente já tem um conjunto de lasers, ou até mesmo como se fosse uma aqueles antigos retroprojetores, que eles já jogam todo o perfil da peça e o espelho rebate e faz toda a camada de uma vez só. Então isso torna o processo muito mais rápido. E é bom lembrar que tem vários, assim, a tecnologia na área da manufatura utilizando resina, né, com tecnologia SLA,
também a gente pode falar, eles têm uma gama enorme de resinas, materiais que pode ser utilizado. Exatamente. Lembrando disso. Essa daqui é uma das mais novos sistemas, né, que até a própria HP está usando, é a Power Bed Fusion. Isso, o Power Bed Fusion, a HP ele fez adaptações, então por isso ela também está classificada nessa categoria. Uhum. Você tem um material em forma de pó no tanque esquerdo. Esse rolo passa por esse material em pó, ele vai colocar no depósito no meio, Uhum. e aí esse pó ele está livre para um laser vir e fazer o perfil da peça. Diferente do tanque de resina aqui, primeiro, material em forma líquida, e você vai tendo que fazer estruturas de suporte. Nesse caso, não. Você vai ter o pó, e o próprio pó ele suporta a camada que está sendo impressa, quando não tem nada embaixo dela, né? Então, você tem aqui um laser atuando e fazendo o perfil da sua peça. Uhum. É muito comum a gente chamar essa tecnologia de SLM, tá? Uhum. Interessante. E aqui a gente tem, né, que é um subconjunto, como você falou, né, um subconjunto da Power Bed Fusion, que é da HP, que na realidade é Multi-Jet Fusion. Ele faz uma adaptação, né? A gente tinha visto lá nos slides anterior o Binder Fusion, onde você tinha o pó e a gotícula reagindo. Só que diferente daquele caso, esse daqui você tem a presença de uma fonte de energia, uma luz, como se fosse um scanner. Então, essa luz, ele entra como um agente catalisador da reação, tornando ela muito mais rápida. E você não precisa depender daquela reação química do pó, só do pó com a gotícula. Você pode colocar um agente que acelera, até melhorando muitas vezes ali a dispersão dessa camada. Por isso ela é classificada como Power Bed Fusion, porque você tem a presença de energia na mesa de impressão. Uhum. E é interessante falar também que ela trabalha com aquele esquema de carrinho. Por exemplo, você pode colocar um carrinho para imprimir, depois trocar e já colocar outro carrinho até o outro poder ter um processo também de resfriamento nessa tecnologia depois para você tirar a peça impressa, vamos dizer assim. Sim. O muito legal, muito bom dessa tecnologia também, né? É a questão da contração. Ela é muito menor do que comparado ao de filamento, porque todo esse material ele vai estar dentro de uma câmara fechada e aquecida, né? E todo esse pó em volta a gente pode também reaproveitar. Ele pode ser retirado, peneirado, reprocessado e reutilizado. Existe uma perda de propriedade mecânica, mas ela é pequena. O fabricante indica até quantos ciclos pode ser usado. Uhum. E lembrando, essas tecnologias, todas as tecnologias que a gente falou que é uma questão de energia, trabalha com calor, pode o que acontecer, a questão um dos grandes problemas é o empenamento, né? Que todas as tecnologias estão sujeitas quando tem uma fonte de calor, uma fonte ali empregada no material. Então, exatamente. Então, e aqui a gente tem o nosso último processo, que é o D&D. Basicamente, a gente pode imaginar uma solda. Você tem um cabeçote aqui, que a imagem está indicando na parte superior. O material ele entra desse cabeçote em forma de pó, ele é direcionado para a mesa de impressão e um laser no meio vai fazer a fusão desse material. É uma solda, só que utiliza, em vez daquelas barras convencionais que a gente está acostumado, o material em forma de pó num jato. Uhum. E aí você tem o laser no meio sendo depositado. Imagina que já são máquinas bem industriais, né? Porque você precisa ali ter uma atmosfera, às vezes de gás inerte, quando é algum pó especial. E ele basicamente é usado principalmente para a parte de metais. A gente tem no próximo slide o exemplo que ele é utilizado, configurado junto com uma CNC. Então a gente tem uma máquina híbrida, que é uma das novidades também que já está sendo produzida no Brasil.
pela empresa Home, onde você tem um torno CNC configurado junto com esse cabeçote de D&D. Então você pode usinar essa peça aqui, como vocês estão observando, e depois o próprio CNC direciona para uma parte que quer fazer uma solda, um detalhe. E imagina que isso daí, no processo de você fazer o código para usinar, é muito vantajoso. Você ganha tempo, desperdiçamento de material e consegue fazer uma peça com acabamentos que antes era difícil. Você teria que ter vários processos, fazer várias pecinhas e depois soldar. Nesse caso, não. A máquina já consegue fazer tudo configurado junto. Então, gente, essa foi mais uma série de conteúdo que a 13 Data está promovendo. Vou mostrar outra coisa para vocês aqui. Esse daí é o bico daquele último processo que eu expliquei para vocês. Você tem um laser passando e a alimentação do pó pelas laterais. Junta tudo lá embaixo lá, e você tem a poça de fusão. E aí você consegue fazer a deposição por camadas do material. A gente vai assistir esse vídeo aqui, tá bom? Ele vai passar um passo a passo aqui de várias peças fazendo um dinossauro ósseo aqui, né? Vamos ver como é que vai fazer. Hoje a gente vai fazer um Tiranossauro Rex imenso. A gente já fez um Tiranossauro Rex de papelão aqui no Manual do Mundo. Isso foi tipo em 2012. Eu cortei na serra tico-tico papelão, que eu não aguentava mais usar estilete. E agora que a gente tem uma impressora 3D, a gente pode fazer um dinossauro bem mais realista, absurdamente mais bonito. Como você deve ter imaginado, a gente achou um belo de um tiranossauro aqui no Teamverse. É um dinossauro que já foi feito por mais de 500 pessoas, então é um projeto super desenvolvido já, do jeito que a gente gosta. O detalhe é que esse dinossauro ele é formado por 20 peças diferentes na hora de imprimir. Então é um tremendo desafio, né? O dinossauro é lindão, você pode ver aqui de todos os ângulos, ele fica perfeito. Tá escrito aqui, eu não sei se é verdade, que ele está anatomicamente correto. Então ele segue tudo o que foi, todos os ossos reais de Tiranossauro Rex, né? Ele é uma reprodução muito fiel a um Tiranossauro Rex real. Mas a treta é que eu acho que eu não consigo fazer isso sozinho. Então eu vou chamar o Murilo do 3 Geek Show para ele fazer isso comigo. A gente imprime mais ou menos metade de cada um, ver como que a gente faz, e aí é garantia de que esse negócio vai sair. E aí, Murilo, beleza? E aí, tudo bem, Berê? Prazer falar com você aí. Prazer é meu, cara.
Seguinte, primeira dúvida que eu queria tirar com você. Que tamanho que a gente imprime esse dinossauro? Porque o original tem 60 centímetros. Eu queria fazer bem maior, mas eu tô com medo da impressora não dar conta de uma peça tão grande. O que você sugere? Eu acho que a gente podia ser um pouco audacioso nesse projeto aí e chutar uma escala aí de 200% desse tamanho. Eu acho que vai passar de 1 metro nesse caso. Tá, vai ser o tamanho de uma criança grande já. Minha filha tem 1,10 m, já vai ser o tamanho dela. Sim, se você preferir, de um bebê de Rex mesmo. Verdade. Tá. Você acha que a gente tem que imprimir em ABS ou em PLA? Olha, eu acho que teria que ser em ABS por 2 motivos. Primeiro, por conta do preço, porque a gente vai gastar uma boa quantidade de filamento nesse caso, e o ABS ele é mais barato do que outros tipos de filamento. E segundo, que na hora da gente poder dar o acabamento e pintura no plástico, o ABS ele sai disparado na frente como sendo o filamento mais fácil para receber a pintura e o acabamento. Tá, e você acha que a gente tem que imprimir ele no ABS branco para depois passar um envelhecedor em cima? Ou dá para imprimir outra cor e pintar de branco depois? Quando eu vou imprimir os meus objetos aqui, eu não tenho essa restrição de imprimir já numa cor próxima. Até porque, na hora que a gente for fazer o acabamento nele e fazer um alisamento ali nas camadas, pode ser que ele perca um pouco dessa cor. Então, eu prefiro utilizar todo o filamento que eu tenho disponível aqui, ou que você tiver disponível aí, e no fim a gente passa uma camada de primer, que é uma capa, né, uma superfície preparadora para receber a tinta. E aí você encontra em qualquer casa de tinta, é facinho de achar, a gente pode usar em spray mesmo, e aí o objeto já vai estar preparado para receber a tinta, e aí a gente pode passar uma pérola, um branco, e passar um betume, alguma coisa nesse sentido. E você acha que vai muitos dias para imprimir? Olha, eu chutaria de 7 a 15 dias, assim, trabalhando focado. Então, pode ser, a gente está considerando já nesse tempo que pode ser que dê alguma peça errada. A impressão 3D tem muito disso, né? A gente às vezes acha que está tudo certo e aí dá um BO lá no meio da impressão, a gente não sabe o que aconteceu e aí tem que reiniciar a impressão da peça. Então, entre 7 a 15 dias para ficar um negócio bacana. Tá, com 2 impressoras rodando ao mesmo tempo, a minha e a sua. Exato, exatamente. Fechou. Então vamos combinar quem vai imprimir o quê e aí a gente bota o bichinho pra rodar. Perfeito, então. Combinado, beleza. Fechou. Valeu, Murilo. Eu pedi pro Murilo fazer os arquivos que vão ser impressos para mim, porque ele tem muito mais experiência. Só que aí ele teve a ideia de aumentar o dinossauro em mais de 300%. E aí, dá uma olhada no que chegou aqui, ó. Essas aqui são as pernas do bicho, eles quase não cabem. Olha aqui em cima, eles quase não cabem dentro da impressora. Isso aqui vai demorar 30 horas para imprimir. 30 horas essas 4 peças. Não, eu não sei se a gente exagerou no tamanho, mas o dinossauro vai ficar animal. Ele mandou essa aqui também, que é a coluna vertebral do dinossauro, um pedacinho dela, né? E isso vai 15 horas. Então, eu vou fazer esse pequeno primeiro, depois a gente faz o giro. Isso vai... Aqui, pessoal, um detalhe, ó. Não dá para imprimir uma coisa em 3D flutuando, né? Então, vocês podem ver que essas partes aqui, ó, essa parte, esse bico da coluna aqui, você pode ver que tem alguns suportes provisórios aqui que posteriormente são cortados, entendeu? Esses aqui são suportes que não vão ficar na peça final, mas que são necessários para fazer, para dar uma sustentação para esse bico aqui dessa pecinha aqui. Vai 15 horas. Então, eu vou fazer esse pequeno primeiro, depois a gente faz o gigante. Horas de impressão e aconteceu isso aqui. O motor perdeu o passo, ou seja, ele imaginou que o osso estava em um lugar diferente a partir de um certo momento e começou a imprimir em um lugar diferente. Então você pode perceber aqui que existe uma desconexão entre uma parte e outra, e como ele começou a imprimir no lugar errado, uma parte foi impressa no ar também, por isso que ele soltou esse monte de embramado, parece um ninho de passarinho aqui, e eu achava que eu tinha perdido toda a impressão, e perder 20 e tantas horas de impressão seria bem triste, mas o Murilo me falou que dá pra gente medir a altura disso aqui e imprimir só o que tá faltando e depois cola. Vamos ver se esse negócio vai dar certo. Duas horas depois a gente tem a ponta do osso, descobri que tem um R, provavelmente do lado direito, né, de right. Ele tem essa sainha aqui que eu vou tirar.
Eu não sei em qual dos ossos que ele vai encaixar. O que eu sei é que eu tenho que tirar essa parte de cima que ficou errada aqui e dar um trato com estilete para tirar todas essas rebarbas. Rapaz, encaixa nesse aqui, ó. Quer dizer, não encaixa muito bem ainda. Não sei como isso vai encaixar, para falar a verdade. Seguinte, vou tentar colocar aqui uma cola de ABS. ABS é esse plástico e eu vou dissolver esse plástico em acetona. Como tá quase impossível de comprar acetona, eu ia falar azeitona. A azeitona dá para comprar ainda, mas quase impossível de comprar acetona pura, porque agora é controlado pelo exército, tem umas regras novas. Uma coisa que tem bastante acetona é essa solução preparadora aqui para soldagem de canos, tá? Então eu vou picar um pouquinho de plástico que eu ia jogar fora aqui e colocar um pouco dessa solução em cima e depois mexer bem. Quando for uma coisa bem melequenta, tipo uma gosma de ABS, eu vou passar na peça em que tem a parte mais lisa e colar uma na outra. Para dar acabamento, eu vou usar um pouco da própria acetona, assim ela derrete um pouco o plástico que ficou na divisa e a gente talvez consiga um bom resultado. Olha, eu vou falar que depois que a gente pintar, esse negócio aqui vai ficar absolutamente imperceptível. O plástico soldou nele mesmo, tudo feito com o próprio ABS. Ficou ali uma lombadinha muito de leve, mas parece mais um defeitinho de impressão. Acho que vai rolar fazer o resto assim também. As peças que eu tinha que imprimir estão prontas. Como você deve perceber, o Murilo vai imprimir muito mais dinossauro do que eu. E como eu tenho que dar um acabamento agora, o Murilo tá longe, eu pedi para ele gravar um vídeo explicando como é que se faz esse acabamento, para na hora que ele vir aqui pra gente montar, já tá tudo preparado. Então vamos assistir o que ele mandou. E para começar a dar o acabamento nessas peças, a gente primeiro precisa retirar essas imperfeições que são maiores. Imperfeições grandes o nosso tem aqui, ó. Dá para perceber várias linhas ficaram meio saindo, meio tortas. E para fazer isso, você pode usar uma lixa de ferro número 80 ou ainda uma micro-retífica se preferir. Eu prefiro a micro-retífica. Eu não tenho lixa de ferro, só tenho de madeira e vai ser lento. Você tem que lixar bem até que todas as imperfeições maiores sumam da peça. Nossa, essa é uma poeira de plástico que eu deveria ter feito isso aqui lá fora. Em seguida, nós vamos utilizar um líquido chamado de solução preparadora. Eu tinha solução preparadora que o próprio Murilo já tinha indicado, mas se precisar de mais, a gente tem um pouquinho de acetona também. Quando ela entra em contato com o filamento ABS, que foi o filamento que a gente usou para imprimir o dinossauro, a acetona ela derrete o ABS. Isso é perfeito para sumir com as linhas de impressão que ficam em todos os objetos feitos em uma impressora 3D. Coloque a solução preparadora em um pote de vidro de preferência. Eita, isso aqui é cola de cano, não é solução preparadora. São meio parecidas, ó. Isso aqui é a solução preparadora. Não esquece de fazer isso em um local bem arejado. Local bem arejado não é exatamente aqui. E usando uma máscara de proteção contra gases tóxicos. Bora lá. Com a ajuda de um pincel, pegue um pouco da solução preparadora e retire o excesso. Depois é só ir espalhando a solução por cima de todos os objetos várias vezes. O ponto certo de parar de passar e pegar mais solução no pincel é quando você sente que ele está começando a agarrar levemente no objeto. Nesse momento, pega um pouco mais de solução preparadora no pincel e comece todo o processo novamente. Vai fazendo isso com calma até você perceber que todas as linhas de impressão sumiram. Ou seja, passe quantas demãos forem necessárias. Eu não consegui tirar 100% das linhas de impressão, mas já ficou com uma outra cara. Vamos ver as que o Murilo vai trazer. Eu aposto que vai estar bem melhor. No final, o resultado deve ficar parecido com esse. Olha como fica bem lisinho o objeto. Em seguida, a gente precisa passar uma cobertura por cima do plástico para facilitar a pintura. Porque se a gente passar a tinta direto no plástico, ela vai escorrer e vai dificultar bastante o trabalho. Então, a gente vai usar uma coisa chamada primer. Ele serve justamente para criar essa cobertura em cima do plástico para fixar melhor a tinta. A gente vai usar o primer em spray de uso geral, que é super fácil de encontrar em qualquer loja de tinta. E para aplicar, você deve sempre passar uma camada bem fina para que o primer não escorra. Aí depois que você aguardar secar alguns minutinhos, passa mais uma camada. E vai repetindo esse processo até que todo o objeto esteja coberto com o primer. E depois de esperar secar pelo menos umas 2 horas, o objeto já está pronto para receber a pintura.
ó, meses depois que a gente tá combinando fazer esse dinossauro, o Murilo apareceu aqui, a gente já se conhecia faz tempo pela internet. Essa é uma coisa legal de YouTube, né? Pois é. Você encontra uma pessoa que você já conhece, mas não tem pão. Não, Você falei isso pra você, já faço parte da sua família praticamente, né? Vamos lá, vou mostrar o que cada um imprimiu agora, ver a diferença, essa desigualdade de impressoras aqui. Mostra o seu aí primeiro, vamos ver. Esse aqui é o meu, ele já tá pintadinho com o primer, tá bonitinho. Tá bonitinho. Ó, quando eu gravei, eu falei, ó, aposto que o meu vai trazer uma coisa muito melhor. Não. Vamos ver agora, Acho hein? que não, vamos ver. Vamos pegar o meu aqui. Foi pouca coisa, na verdade. Olha o tamanho, a quantidade de coisa. Cara, Tem bastante pedras, né? olha isso aqui. Isso aqui é a base. É a base, isso. E quantos pedaços você teve que imprimir? Ó, eu tive que dividir em 4 partes essa pedra aí, né? Que é a base dela, por conta da escala. A gente usou uma super escala nesse dinossauro. Você que exagerou aí na hora de fazer essa escala. Cara, vamos colocar na mesa as coisas? Beleza. O que a gente faz para transformar esse dinossauro cinza num dinossauro de verdade? Aliás, o Murilo deu um acabamento bem melhor que o meu mesmo. Tá chique. tá igual, imagina. Tá lisinho. Eu tava até pensando, será que a gente consegue bater o recorde aqui de tamanho desse Maior dinossauro? dinossauro. Eu acho que sim, porque se você entrar no Teamverse, mais de 500 pessoas fizeram dinossauro, mas eu não vi nenhum grande desse tamanho. Sim. O maior que eu vi tinha mais ou menos 1 metro, né? Exatamente. Eu não sei não, pelas contas aqui, eu acho que ele vai passar de 2 metros, hein? Você tem ideia de quanto filamento você gastou? Mais ou menos? Tenho. Foi mais de um rolo? Foi bem mais, foi. Vou chutar uns 3 quilos, vai. A ideia é fazer ele com cara de osso, né? Esse Sim. cinza é o primer. Sim. Eu acho que é mais interessante a gente primeiro fazer a pintura e deixar para montar ele por último, porque com ele montado, você corre o risco de pintar ou cair alguma parte, ou de repente você não alcançar para pintar alguma das partes. Então acho melhor a gente pintar e depois fazer a montagem. Não, tem outra coisa também que as pessoas vão embora se elas verem esse dinossauro montado. Então deixa o dinossauro pro final do vídeo. Tá. O Murilo trouxe um aerógrafo pra gente pintar isso aqui. Eu nunca vi esse negócio na minha frente da minha vida. Eu sei que quando eu era criança tinha parque de diversão, e aí tinha aquelas... Era tudo pintado com aerógrafo. Eu sei que a pintura é muito característica, né? Um sprayzinho e tal. Vamos mostrar pro pessoal o que é um aerógrafo? Bora. Tá, trouxe aqui. Você coloca a tinta aqui dentro, é uma caneta de spray. Na verdade, ele é para tinta, assim, para você pintar com precisão, Tá. certo? Na teoria, se, por exemplo, quem estiver assistindo não tem como ter um aerógrafo desse, você pode pintar com tinta spray. Você vai na casa de tinta, compra tinta spray e pinta. Só que como a gente quer um controle maior da tonalidade da tinta e tal, então a gente vai usar o aerógrafo porque a gente faz a nossa própria mistura e a gente vai aplicando nas peças. E no 3D ele é meio... O pessoal usa no geral o aerógrafo. Sim, Pra dar um principalmente. acabamento... Você consegue fazer sombreamento, clareamento. Então, para pintura realista, o aerógrafo é o mais indicado. Então, para quem quer trabalhar com isso, é importantíssimo adquirir um aerógrafo. A tinta que vai no aerógrafo, que tinta que é? Que a gente vai usar? Você pode usar tinta acrílica ou PVA, né? Qual é a diferença? A acrílica ela é um pouco mais leve do que a PVA. A PVA ela é assim, ela preenche um pouco melhor, tá? Mas como a gente está com um acabamento bem liso, que a gente já passou o primer e tudo mais, eu trouxe uma tinta poliéster automotiva já pronta para ser usada no aerógrafo, que é essa tinta aqui. Você encontra ela facilmente na internet, porque para você fazer a diluição para usar no aerógrafo é um pouco chato, requer um pouco de prática. Então você já comprando uma tinta que já vem misturado pronto, você não entope o aerógrafo, e é mais fácil. Pessoal, eu vou dar uma adiantada aqui já para os finalmente, porque o que tinha aqui de técnica de impressão já foi, tá? Vamos ver só por curiosidade como é que vai ficar no final. Vocês vão falar que foi... Que medo. O suporte dele não tá aguentando. O Murilo já tá muito triste aqui que o filho dele vai ter que usar uma muleta, que vai ser essa linha de nylon que a gente vai pendurar no teto. Mas todo jeito que você sonhou quando você veio para São Paulo, mas... Pois é, que pena. Mas eu acho que fazer o quê, né? Os filhos são assim, eles não são 100% do que a gente imagina. Pois é. E aí, o que você acha, hein?
Seguinte, eu vou revelar o dinossauro agora. Se você gostar, não esquece de dar aquele joinha e de se inscrever no canal do Murilo. Dá uma olhada lá que ele faz muita coisa legal. Dá para aprender do zero impressão em 3D. E eu vivo acessando o canal dele para pegar umas coisas que eu ainda não sei. Fechou? Valeu, gente. Ó, espero vocês lá, hein? Vamos mostrar esse dinossauro inteiro. Ficou animal, eu achei. Eu achei que nunca tinha feito uma coisa tão bonita assim. Acho que o acabamento tá acima da média aqui no manual. Com certeza foi uma das coisas mais legais que eu já fiz. O que eu mudaria, cara? Eu acho que a estrutura dele não foi feita para ser desse tamanho. Vendo, se dá para fazer isso numa máquina doméstica, imagino que dá para fazer de um porte industrial, né? Tem um outro aqui. Esse aqui é mais curtinho, a gente vai ver só até a metade dele aqui, que também é o 3D, depois a gente vê o final dele funcionando, tá? Manual do mundo só tem coisa top, viu? Esse cara aqui devia ser mais reconhecido, eu acho que a nível até internacional, esse cara é muito bacana. Te mostrar um relógio de sol completamente diferente de tudo que você já viu. Fica até o fim, que esse vídeo é especial, que eu garanto que vale a pena. Os relógios solares comuns funcionam mais ou menos que nem essa cruz. Você tem uma peça principal que projeta uma linha e conforme o Sol vai mudando de posição durante o dia, essa linha também vai mudando de posição e marcando a passagem das horas. Só que esses relógios de Sol são os antigos. Hoje a gente pode imprimir coisas em 3D e fazer combinações de sombras com luz e criar uma imagem completamente diferente que é projetada. Então a gente vai mostrar um relógio de sol que projeta números, e esses números vão mudando ao longo do dia como se fosse um relógio solar digital. Essa máquina foi criada por um francês chamado Julien Coin, e o bacana é que o relógio é completamente open source, ou seja, você pode imprimir, modificar, fazer o que você quiser. Aqui está o bichinho, você pode ver que é muito popular, tem mais de 30 mil likes esse relógio, e tem várias explicações de como ele funciona. Aqui tem um vídeo explicando como ele foi feito e tudo mais. Embaixo tem todas as instruções de como imprimir esse relógio. E ele não é a coisa mais simples do mundo para imprimir, não. Primeiro que ele tem que ser feito em ABS, porque é um plástico que resiste muito mais ao calor. Se a gente fizesse em PLA, que é o plástico mais comum, provavelmente ele derreteria, ficaria tudo torto no sol. Mas o ABS também é muito mais difícil de imprimir. Então a gente vai ter que ralar bastante aqui para fazer um negócio em ABS. E também tem vários pormenores que eles colocaram aqui de resolução, etc. Olha só, a resolução aqui tem que ser 0,1 milímetro. É uma resolução bem mais alta do que a gente costuma trabalhar. Normalmente a gente imprime as coisas aqui no Manual do Mundo por 0,25, 0,3. 0,1 significa, por exemplo, que vai demorar 3 vezes mais para imprimir. Lógico que vai ficar 3 vezes melhor, mas é lá o trabalho do caramba. O preenchimento também, ó, 20%. Então a gente precisa de um preenchimento bem grande nesse relógio. Isso tudo quer dizer que vai gastar bastante material e que vai demorar muito para imprimir. Vamos então baixar os arquivos. Você pode ver que tem um monte de opções. O que a gente vai fazer? A gente vai baixar esses aqui para o hemisfério sul, tá? Então ele tem opções para o hemisfério sul, para o hemisfério norte. E essas opções aqui de baixo, ele explicou lá na descrição, são as que estão mais bem trabalhadas. Já foram testadas, tem algumas modificações. Então a gente vai imprimir esse aqui, que é o do hemisfério sul, a parte de baixo, o conector e a parte de cima. São 4 peças. Também tem a opção aqui, se você quiser imprimir a parte principal do relógio em 2 partes, também dá. Porque se a impressora for muito pequena, ou se você não quer esperar 16 horas e quer ver o resultado ali na metade, dá para você imprimir em 2 partes. Vamos abrir isso aqui no programa que mostra ele fatiado para imprimir. Olha só aqui a parte principal do relógio. E se a gente der um Prepare to Print, eu já coloquei todas essas configurações que ele falou, tá? Resolução de 0,1, preenchimento de 20%. E quando a gente der um Prepare to Print, a gente vai ver quanto tempo isso vai demorar para imprimir. Eu acho que não vai ser pouco tempo, não. 19 horas e 42 minutos. É uma impressão muito complicada. Eu vou dar aqui um preview pra gente ver. Você consegue ver todas as colmeinhas que ele vai fazer lá dentro. São muitos detalhes. A gente vai ter que deixar imprimido isso aqui de um dia pro outro, confiando que vai dar tudo certo. Mas estou empolgado.
Vocês podem ver que ele tem esse preenchimento aí para não ficar um vazio, só uma casca, né? E você repara que nessa impressora a mesa está descendo. Acabou de sair do forno. Olha só a camadinha que a gente deixou aqui fora para o ABS se fixar melhor na mesa de impressão. Só que é bem fácil de tirar, tá? Eu vou destacando assim e o bichinho vai saindo. Tem umas estruturas de apoio que vem também nesse relógio, que elas são criadas já no projeto, tá? Isso já tem o projeto que eu tenho que tirar para conseguir colocar os parafusos. As outras 3 peças eu já imprimi. Vamos montar o bichinho. A montagem não tem muito segredo, mas a especificação dos parafusos está toda lá no projeto. Olha só que doido. Esse relógio foi criado para ser a tampa de um pote de palmito. Sorte que a gente tinha esse pote aqui no manual. Se você não tiver o pote, for fazer, você improvisa com alguma coisa. Esse pote precisa ter algum peso dentro. Pode ser água, pode ser pedra. Eu vou usar um pezinho de balança aqui. E depois, ó, é só rosquear, ele fica preso. E isso aqui vai no sol. E a gente tem 2 articulações. Essa e essa aqui. Nessa aqui a gente ajusta o ângulo dependendo da latitude que você tiver. E nessa aqui se ajusta o horário. Como é que funciona o relógio de sol? Como é que o planeta Terra se move? Por que é possível marcar as horas a partir do sol? A gente já mostrou naquele vídeo em que a gente montou um relógio solar usando garrafa PET. O que é interessante de entender nesse aqui é como é que ele é capaz de formar números com o movimento do Sol. Você pode ver que a gente tem uma série de rasguinhos aqui, uma série de furinhos. Dá até para identificar o número 1 e aqui os 2 pontos que separam as horas dos minutos. É por aqui que o Sol vai passar e vai projetar uma sombra. Do outro lado, a gente tem uma série de pauzinhos, uma série de obstáculos. Dependendo da posição do Sol, ele vai tampar esses furinhos aqui atrás, ou seja, vai projetar uma sombra, ou pode projetar luz. Então, conforme o Sol vai passando aqui por cima, ele vai criando luz e sombra e vai mudando esses números que estão sendo projetados aqui embaixo. Estou bem ansioso para testar esse relógio. Eu vou testar no Sol, fazer um time-lapse marcando as horas, mas eu não vou mostrar no vídeo nesse momento. Vou deixar para o final, porque depois do teste eu quero mandar esse relógio para um lugar especial. Vem com a gente. A maior parte das coisas que a gente faz no manual, a gente acaba aproveitando em outros projetos. Mas tem algumas coisas que seriam muito legais. Então, deixa eu já colocar no final ele funcionando, para vocês verem finalizado. E eu vi aqui que tem um vídeo interessante aqui que eu não mostrei, né? Como funciona a impressora 3D. É isso aqui que é interessante mostrar para vocês também. Apontando para o sul, se você estiver no hemisfério norte, é ao contrário. Aqui a gente pode ter um probleminha, porque alinhando com a bússola, a gente vai alinhar com o polo norte magnético e o polo sul magnético, que não ficam exatamente em cima do polo sul e do polo norte verdadeiros da Terra. Então, se você quiser colocar exatamente alinhado no sentido aqui, a inclinação do relógio, até você ver que ele está marcando as horas, porque sim, ele já está marcando as horas. Dá uma olhadinha aqui. O único detalhe é que ele está marcando a hora errada, porque a gente tem que ajustar mais um eixo, que é esse movimento aqui do relógio. A gente consegue ajustar o horário assim, isso quer dizer que você consegue colocar até horário de verão nesse relógio. Dá uma olhadinha de perto, que agora eu tenho certeza que você vai dar um joinha. O último passo, então, é você ajustar o relógio. Agora são 10 horas da manhã. Eu vou colocar aqui 10 horas da manhã. E a gente vai deixar fazendo time-lapse para ver se esse bichinho marca as horas mesmo. Bem interessante, né? Deixa eu mostrar por último aqui. Hoje, finalmente, a gente vai ver como funciona uma impressora 3D. Essa aqui é a aula número 14 do nosso curso Manual Maker. É a penúltima aula do Manual Maker e finalmente a gente chegou nessa mardita aqui que é impressora 3D. Vamos entender como ela funciona, o que dá para fazer com ela, quais são as limitações dela. Primeira coisa, esse tipo de impressora 3D, que é mais comum, a gente vê em Fab Lab, em todo mundo Maker, é uma impressora do tipo FDM, que é Fusion Deposition Modeling, ou modelagem por deposição de material fundido. Essas impressoras do tipo FDM funcionam como se fosse uma cola quente controlada por computador. Então, basicamente, tem aqui um material que vai ser fundido, vai ser derretido,
E aí ela vai colocando esse material em várias camadas. Então, se eu quisesse, por exemplo, com a cola quente, fazer um cilindro oco, né, um cano, eu faria assim uma camada aqui, uma circunferência, e aí teria que esperar secar um pouco. Ó, isso já acontece na máquina, o material não fica tão quente a ponto de você não conseguir colocar a segunda camada. E aí você vai colocando a outra camada em cima, e o negócio vai crescendo. No caso, não vai dar certo aqui, porque a cola quente não endureceu ainda, porque essa cola quente não foi feita para impressão em 3D. Mas aquelas canetas 3D funcionam desse jeito. Então, elas esquentam muito menos o material, ele sai meio pastoso, ele vai endurecer muito rápido, e logo em seguida você já consegue colocar outra camada por cima. Isso é o FDM, é a modelagem por depósito de material fundido. A vantagem desse tipo de impressora é que ela é relativamente barata e o material que ela usa também é relativamente barato. O que é relativamente? Porque as outras impressoras são mais caras, não significa que essa aqui é muito barata. A desvantagem dela é que a resolução não é aquelas coisas. Essa aqui, por exemplo, ela tem um bico de 0,4 milímetro. Então, quer dizer que se você precisar fazer alguma coisa mais fina que isso, ela não vai fazer, porque o biquinho ali, como se fosse o bico da cola quente, solta um fiozinho que tem 0,4 milímetro. Outra desvantagem desse tipo de impressora, que a gente vai ver hoje, é que tem que configurar um monte de coisa para a impressão dar certo. Se você errar algum parâmetro desse, pode dar tudo errado, você vai perder a impressão. Um outro tipo de impressora 3D bem diferente desse, que está ficando cada vez mais popular, está aparecendo cada vez mais, é o SLA, é estereolitografia. É um tipo de impressora que tem uma resina líquida, e aí ela vai jogando luz lá dentro dessa resina, e os pontos em que ela joga luz, essa resina começa a endurecer. Então você consegue criar um objeto lá dentro da resina, sólido, só jogando luz. No final você tira a resina, tira a parte líquida e sobra um objeto impresso em 3D. A vantagem disso é que a resolução é muito maior. A desvantagem é que fica mais caro e que, por enquanto, as impressoras mais populares são todas muito pequenininhas. Mas vamos entender como funciona essa aqui parece um frigobar. O material que ela usa para imprimir vem nesse rolo, assim. Isso aqui é o filamento da impressora. Ele tem 1,75 milímetro de espessura. E aqui a gente tem 1 quilo. Esse aqui é o plástico PLA, que é o mais comum de todos esse tipo de impressão. Outro que é bem comum também é o ABS. Daqui a pouquinho a gente vai ver a diferença entre os dois. E esse fio vai desenrolando e vai entrar aqui por trás da impressora. E essa caixa maluca que você viu é uma caixa para esquentar o filamento e tirar a umidade dele. A gente não sabe ainda se está dando 100% certo, pelo que parece sim. Se der certo, depois a gente faz um vídeo mostrando. O filamento vem por aquela mangueirinha branca até chegar aqui. Aqui tem uma conexão que a gente consegue soltar na hora de trocar o filamento. Então, se eu estiver imprimindo com plástico vermelho e quiser trocar pelo azul, eu consigo soltar aqui, guardar todo o filamento e o azul chega aqui de volta. Então, eu perco muito pouco filamento na hora da troca. A partir daqui vai ter um motor que puxa o filamento. Esse motor tem que ser muito bem controlado, porque se você estiver imprimindo rápido e tiver que soltar um monte de plástico, ele vai puxar bem rápido. Ou se você estiver imprimindo uma resolução muito alta, que é bem fininha a linha, você vai ter que puxar bem devagar o filamento. Logo depois disso, você vai ter um hot end, é uma peça que esquenta, também tem um controle de temperatura muito bom nela, ela vai passar de 200 graus para derreter o plástico. E logo em seguida vai ter o bico, que é de onde sai o plástico, é igual o bico da cola quente. Do ladinho do bico tem um cooler, ele fica soprando ar ali para gelar o plástico assim que ele sai. Então ele sai super quente e já vai endurecendo na mesma hora. Isso é importante, porque se você for imprimir alguma coisa que o plástico pode escorrer, isso não vai acontecer. Você vai passar uma linha, ela já vai endurecendo na mesma hora, é isso que garante uma impressão boa. O plástico vai saindo e ele vai ficando em cima desse vidro. É uma mesa. Nesse caso aqui é uma mesa aquecida. É legal que ela seja aquecida, porque na hora em que passa a primeira camada de plástico, ele vai esfriando e pode ser que ele entorte se ela não for aquecida. Então o ideal é ter uma mesa ali de 60, 50 graus Celsius, depende do material, pode ser um pouco mais quente até. E esse vidro sai. E aí a gente consegue tirar a peça com mais facilidade, consegue limpar isso aqui e também consegue passar algum tratamento no vidro. Em geral, as pessoas passam cola bastão com base d'água ou passam spray de cabelo aqui. Isso é importante para o plástico grudar no vidro no momento em que ele estiver sendo impresso, mas ao mesmo tempo depois ele tem que soltar de um jeito fácil. E conseguir essa química de grudar e soltar não é a coisa mais simples do mundo. Para imprimir em plástico que deforma muito, tipo ABS, tem produto específico para isso. Nessa parte de baixo da máquina, que está fechada, a gente não consegue ver, vai ter a fonte e as placas que controlam o movimento da máquina. Um dos motores que ele controla é o que puxa o filamento. Ele fica aqui junto do conjunto de impressão. Depois, a gente vai ter dois motores de passo aqui no canto. Eles controlam o movimento dos eixos X e Y ao mesmo tempo. Esses motores sempre vão estar rodando os dois
controlando esse conjunto de correias aqui. Para controlar o eixo Z, a gente vai ter o quarto motor de passos, ele fica aqui embaixo, não dá para ver, mas ele faz girar esse fuso aqui, ó, esse cilindro que é uma rosca. Conforme ele gira para um lado ou para o outro, a mesa sobe ou desce. Aliás, enquanto a impressora estiver imprimindo, conforme ela vai acrescentando camadas, essa mesa vai descendo. Então o conjunto de impressão ele fica sempre lá em cima e o objeto é que vai descendo para as camadas serem preenchidas. Essa impressora aqui é totalmente fechada, que é para manter a temperatura constante lá dentro. Isso é importante porque, dependendo do material que você for imprimir, ele pode rachar, entortar, empenar, se bater um ventinho mais gelado, tipo aquele ar-condicionado que está ali no canto. Quais são os materiais que essa belezinha imprime? O plástico PLA é o mais comunzão de todos, é o que na maioria das vezes você vai ver, é super brilhante e é fácil de lidar com ele, ou seja, há menos erro na hora de imprimir, porque erro na hora de imprimir você vai ver que ele é bem comum. O outro tipo de plástico é o ABS. O ABS é um plástico que resiste muito melhor à temperatura. O PLA, para vocês terem uma ideia, vai bem até uns 50 e poucos graus, a partir daí ele começa a amolecer. Se você for fazer uma peça para colocar dentro de um carro, por exemplo, vai ficar ali no painel, ele vai derreter com certeza se for feito de PLA. Então é melhor usar o ABS. O ABS é um plástico que vai durar mais, resiste à temperatura, mas ele é bem mais chato de imprimir. É principalmente por causa dele que a impressora tem a mesa aquecida e é fechada desse jeito. Tem ainda o PETG, que é outro plástico que daria para a gente usar aqui. Ele tem mais resistência química, ele sofre menos fadiga, ou seja, você pode dobrar várias vezes uma parte que seja flexível, que ele vai quebrar mais tarde. Ainda dá para usar com coisas de comida ou bebida, que não tem problema, mas ele também é bem chato, também parecido com o ABS para dar problema. A gente preparou várias amostrinhas aqui para mostrar algumas limitações da impressora 3D e também como são as peças por dentro, porque você pode estar imaginando que a maioria das peças é maciça, né? Você imprime plástico do jeito que vem num brinquedo, assim, durão, pesado. Não, é o contrário. Geralmente o plástico é todo oco por dentro. Na hora de imprimir, você consegue colocar a porcentagem que você quer de preenchimento e qual é o tipo de preenchimento, ou seja, qual o desenho que ele vai fazer lá dentro da peça que ninguém vai ver, mas que vai dar estrutura para essa peça. Aqui a gente colocou um preenchimento do tipo colmeia, e essa primeira tem 5% de preenchimento, a segunda tem 10%, a terceira tem 15%, a quarta peça tem 25% e a última aqui tem 40% de preenchimento. Você pode ver que 40% já é um preenchimento absurdo, já não é uma coisa muito comum de usar. Nas pecinhas que a gente tem feito aqui no Manual do Mundo, a gente tem usado sempre entre 10% e 15% de preenchimento, já é suficiente. Se você pegar na mão uma peça dessa de 15% de preenchimento, ela pode parecer fraca, mas ela não quebra. Estou forçando de verdade, não vai. 15% já vai deixar a peça super forte. O desenho que ele faz varia bastante também. Esse que a gente mostrou é uma colmeia, é um full honeycomb, ou deixa eu ver como se pronuncia isso, né? Honeycomb, será? Honeycomb. Honeycomb, não tem o B no final, que significa favo de mel ou colmeia, né? Por que a gente fala full e esse aqui é o fast honeycomb? Honeycomb. O full e o fast. O full, e para cada hexágono que ele está imprimindo, ele está usando uma borda própria. Então a gente pode ver bem de pertinho que na hora em que esses dois hexágonos se encostam, a gente tem uma borda dupla entre eles. No Fast não, no Fast ele vai criar uma única borda que une todos os hexágonos. Então essas duas peças, elas foram impressas em 15% de preenchimento. Mas no Fast, você percebe que ele preenche melhor, ele ocupa mais o espaço, porque a parede é mais fina. Então, para compensar uma parede mais grossa, ele deixa o espaçamento menor aqui. O próximo é o grid e o retilinear. Você pode ver que eles também são parentes, olhando assim, eles são retângulos, os dois de novo também 15%, mas no grid ele imprime o horizontal e o vertical na mesma camada. Deixa eu pegar alguma coisa para explicar. No grid é assim, as linhas verticais e horizontais, elas sempre vão ser impressas em todas as camadas. No retilinear, não. No retilinear, numa camada ele imprime na horizontal e outra na vertical. Então, nessa aqui fica faltando a vertical e nessa aqui fica faltando a horizontal. Então, se você olhar bem de pertinho, você vai ver que tá cheio de furinhos ali no meio. Em compensação, como você está vendo aqui, ele ocupa mais o espaço. Aqui fica mais furadão. Tudo aqui tem 15%, tá? Então, a gente vai ter também o triangular, que é esse aqui, e o último em zigue-zague.
Uma terceira coisa que você precisa configurar na hora de imprimir é a parede do objeto. Então a gente tem aquele recheio lá, que pode ser triangular, que pode ser um favo de abelha, mas e a borda? Como é que faz a borda? Na borda você pode colocar, se você quer só uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. A gente fez amostras aqui de 1 a 5 para dar uma olhada como é que funciona. Se você colocar uma borda só, ele funciona, dá para fazer um objeto só com uma borda, mas ela acaba ficando muito flexível. Ó, se você olhar de pertinho, você vê que o material fica bem mole. Isso aqui não tem praticamente nenhuma resistência. Mas se for fazer alguma coisa que não precisa mesmo de resistência, sei lá, um vasinho, um porta-lápis, qualquer coisa assim, eu acho que rola fazer com uma camada só. Se você precisar de muita resistência, olha, isso aqui de 5 camadas é praticamente impossível envergar, você não consegue mexer. Pelo que a gente tem visto aqui no Manual do Mundo das Coisas que a gente já imprimiu, 2 ou 3 camadas são suficientes. A gente fez uma imagem aí bem de perto, colocando o quadradinho com uma camada, do lado do quadradinho com 5 camadas e de 3 em cima, para você ter uma noção mais ou menos dessas dimensões. Uma coisa importante é que o número de camadas que você coloca na borda não altera o tamanho do objeto, tá? Então se você colocar uma camada, tudo bem, ele faz aquela camada na borda. Se você colocar 2, a segunda camada ele vai fazer para dentro do objeto. Então a dimensão do objeto vai ser sempre a mesma, independente do número de camadas que você coloque na borda dele. Mas, Heiderim, você está explicando todas essas coisas, mas no dia que eu for imprimir, eu vou colocar um recheio bem gordo de 80% de preenchimento e 10 camadas e o meu objeto vai ficar muito forte e não me interessa nada disso. Tem um detalhe nessa história que você está esquecendo. A impressora é extremamente lenta e o material que ela usa não é muito barato. Então, se você fizer um objeto desse com 80% de preenchimento e muitas camadas, ele vai demorar muito tempo para imprimir, vai gastar um monte de material, ele vai ficar pesado. Então, talvez não seja uma boa ideia. O ideal é você achar aí uma equação, achar um equilíbrio entre a resistência que você quer e o mínimo de material possível que dá para usar. Isso você vai ter que fazer alguns testes aí para ir encontrando esse caminho. Só para você ter uma ideia de tempo de impressão, isso aqui é o recheio de 5%, tá? O preenchimento de 5%. Demorou 15 minutos para imprimir, a gente cronometrou. Esse aqui é o de 40%, ele demorou 25 minutos para imprimir. Então deu quase o dobro de tempo de impressão. Se você for fazer um objeto bem maior, isso aqui vai dar horas de diferença e vai dar muitos reais de diferença de plástico também. Mas uma coisa importante na hora de imprimir é a resolução da impressão. Essa impressora aqui, o fiozinho mais fino que eu consigo fazer é 0,4 milímetro. Eu consigo até trocar o bico para alguma coisa mais grossa, tá? Dá para colocar um 0,7, por exemplo, e faz um fio mais grosso. Então quer dizer que o fio mesmo sempre vai ter 0,4 de largura, mas de altura eu consigo controlar. Então eu consigo fazer com que a mesa desça muito pouco, e isso vai melhorando a resolução dos objetos. Esses quadradinhos de teste que eu imprimi aqui, eles têm 0,3, então eu configurei essa altura da mesa, cada vez que a mesa desce, ela desce 0,3, faz uma camadinha de 0,3 milímetros de altura. E eu fiz também esse clipe de papel, esse clipe de prender comida, que a Mari que gosta desses objetos, você coloca o saquinho aqui, na hora que você comeu alguma comida pela metade, fecha e tec. Esse aqui eu imprimi com o dobro da resolução, com 0,15. Então ele criou camadinhas muito mais finas do que isso aqui. É óbvio que nisso aqui você demora o dobro do tempo do que isso, porque ele vai ter que fazer o dobro de camadas. Então isso também afeta muito o tempo de impressão. Dá uma olhada nisso aqui em macro, e você vai ver que o clipezinho de prender comida, ele fica com um acabamento muito superior ao quadradinho que eu fiz para teste. Mas vamos falar de algumas limitações da bichinha. Sempre que você for imprimir alguma coisa, você vai ter que escolher a posição melhor de impressão. Vamos supor que eu queria imprimir essa marreta, tá? Eu posso colocar a marreta para imprimir assim, por exemplo. Eu poderia colocar a marreta para imprimir assim, ou poderia colocar a marreta para imprimir assim. Ou, sei lá, tem outros jeitos ainda possíveis de imprimir a marreta. Eu poderia colocar assim, por exemplo. O jeito ideal seria assim, tá? Porque eu consigo criar uma base e ir construindo em cima dessa base. Se eu for imprimir a marreta assim, eu não tenho base aqui. Então imagina só, o bico vai começar a soltar plástico no ar nesse ponto. Isso até é possível na impressora, ela consegue fazer um pouquinho disso, mas não tanto desse jeito. Se for inevitável imprimir alguma coisa assim, você vai ter que criar pontes. Então no programinha lá que você configura antes, você consegue criar uns pilares aqui embaixo. Depois que você imprimir, você quebra e joga fora esses pilares. Tem um teste bem famoso na internet que você consegue ver o quanto sua impressora consegue imprimir sem dar problema. Então aqui tem uma ponte. Eu falei ponte, mas seriam só os pilares de uma ponte.
Normalmente a gente chama esses pilares descartáveis de material de suporte. Cada vez vai angulando mais, então você começa aqui com um ângulo de 10 graus, 20 graus, 30 graus, e ele vai entortando para a gente ver em que ponto vai começar a dar pau, em que ponto vai começar a escorrer o plástico e ele não consegue mais se sustentar. Então isso aqui eu imprimi sem nenhuma ponte, tá? Sem nenhum apoio aqui embaixo para testar. Uma coisa importante é que esse resultado vai depender não só da qualidade da impressora, mas do material que você está usando, da temperatura que você usou no material, da velocidade de impressão, da resolução da impressão, de um monte de coisa. Então isso aqui é ideal para você fazer vários testes com materiais diferentes, mudando todas essas configurações. Mas olha de pertinho. Se você ver bem, você vai ver que o máximo aqui que ele chegou foi 80 graus, quase na horizontal. Os fios, o filamento de impressão ficou todo pendurado, ficou tudo errado. Então o máximo que a gente consegue imprimir com bastante qualidade aqui é 50 graus, é um pouquinho mais para baixo do que 45. Nessa mesma pecinha tem outro teste bacana, que é a impressão em 90 graus, que é esse cabo da marreta aqui mesmo. Dá certo se for uma distância bem curta. Então ele começa aqui mais ou menos uns 3 milímetros e vai até uns 40 milímetros. E você consegue ver que vai ter qualidade até 15 milímetros a gente consegue imprimir sem formar nenhuma barriguinha, sem deixar derrubar o plástico. A partir disso já vai começar a formar algumas coisas esquisitas aqui, alguns fios vão ficar pendurados. Uma outra coisa que você vai perceber nessa peça é que formaram uns fiapinhos que parecem teia de aranha, entre um pilar e outro, aqui ficam uns fiozinhos bem fininhos. Quando você for ver qualquer impressão 3D, geralmente tem algum fiapinho desses sobrando. Isso acontece do mesmo jeito que a cola quente. Se você colocar um pingo de cola aqui e for colocar outro pingo de cola lá, pode ser que entre esses dois pingos de cola, na hora que você tirou a cola aqui para colocar lá, estique um pouquinho de plástico. Igual quando você vai comer uma pizza e forma aquele negócio esticando assim. Isso é uma coisa que dá para tentar corrigir na configuração do arquivo de impressão. Porque você pode mandar a impressora puxar de volta um pouco o plástico quando ela estiver fazendo esse caminho. Isso vai evitar que forme essas barriguinhas, esses fiozinhos de aranha muito esquisitos. Mas isso também é fácil de tirar, né? Você vem com uma pinça e vai arrancando, ele vai sair tudo. Se colocar um pouquinho de soprador térmico aqui, isso vai derreter muito rápido. Já deu de teoria, né? Vamos imprimir uma coisa assim mesmo para ver o negócio funcionando, criando um negócio 3D. Bom, primeira coisa, você não precisa aprender a desenhar em 3D para imprimir nada na impressora. Você vai encontrar um monte de arquivo grátis na internet e um dos melhores sites para isso é aquele que a gente já mostrou, é o Thingiverse. Aquele site que tem um monte de coisas maker que você pode baixar para fazer. Então, eu entrei lá e escolhi um gato flexível e depois que a gente escolhe o objeto, a gente tem que configurar a impressão dele. Então, eu vou usar outro software, que é o Simplify 3D. Tem vários softwares diferentes para fazer isso, eu estou usando esse. O que eu consigo fazer nele? Planejar a impressão. Então é ali que eu vou colocar a resolução, a temperatura, eu vou colocar se eu quero preenchimento, que tipo de preenchimento que eu quero, qual é a posição do objeto na hora de imprimir, e ele consegue até me dar uma previsão de como vai ser a impressão. Ele simula a impressão como se fosse uma impressora virtual. E no fim ele grava esse arquivo num formato G-Code. O formato G-Code é o arquivo que a impressora consegue ler. Então nele tem um monte de instruções ali, de qual é a movimentação que a impressora tem que fazer, qual é o espaçamento que ela tem que dar. É nesse programa também que a gente pode criar as pontes, pode criar os apoios que vão ajudar a não criar essas barrigas. No caso desse gato que eu coloquei, ele não vai ter nenhum apoio porque não é necessário. E aí eu já gravei o gato nesse cartãozinho aqui, tá? Essa impressora não precisa estar ligada no computador. A gente coloca o arquivo no cartão e eu consigo ler o arquivo a partir do cartão. Por que isso é bom? Porque se o computador der pau, precisa reiniciar, etc, e não tem nada a ver com a impressora, tá tudo aqui no cartão. E como a impressora é lenta, a gente pode imprimir coisas que demoram, sei lá, 12 horas. E aí você teria que ficar com o computador ligado 12 horas junto à impressora? Não, tá tudo aqui. Vou colocar o cartão aqui, e aí eu já venho imprimir, e tem aqui as coisas que eu já coloquei para imprimir. Tem o FlexiCat, que é o meu gato. Confirmo a impressão, confirmo. Aqui, ó, ele vai começar a esquentar a mesa vai até 60 graus, e o bico de impressão vai até 225. Então eu tenho que esperar um pouco até ela esquentar. As duas primeiras linhas que ela vai fazer, a gente configurou para que não façam parte do objeto. Ela vai fazer duas linhas em volta. Isso serve para descartar um pouco de plástico, porque no bico sempre fica um pouquinho de resto de plástico ali da última impressão, uma babinha de plástico que é meio ruim. É um plástico que já está meio degradado ali. Então ela joga isso fora e começa a fazer o objeto com plástico novo.
o negócio vai demorar um pouco aqui, a gente vai deixar uma câmera fazendo time-lapse e depois ver a impressão rapidinho. Que belezura de gatinho que a gente viu aqui. Normalmente a gente tira com a espátula. Você tem que passar uma espátula para tirar aqui. Eu não sei se ele tá tão duro assim de tirar, porque a peça é grande. Então, ó, saiu facinho na mão. Tem essa linha que a gente imprimiu primeiro para gastar um pouco de filamento. Ela saiu na mão também fácil. E vamos ver se o gatinho tá funcionando. O único defeito que eu consegui ver na peça foi que aqui, numa das costelas do gato, sobrou algum filamento que ficou enroladinho. Mas é só cortar fora que tá tudo certo. Outra coisa que fica bem clara nesse gato é que a parte que estava encostada no vidro, ela acaba tendo um acabamento muito melhor do que a parte que ficou para cima, onde terminou a impressão. Então, você olhando contra a luz, assim, você consegue ver que tá bem brilhante a parte que encostou no vidro, e do outro lado ela já é meio rugosa. E a gente escolheu esse gato para imprimir porque ele também evidencia uma baita de uma vantagem que a impressora 3D trouxe e que seria meio impossível de fazer antes. Que ele consegue fazer uma peça já encaixada na outra, uma peça dentro da outra. Então esse gato é formado por 13 partes diferentes que elas estão já encaixadas. Então uma peça tem um furo que encaixa no pino da outra e é impossível tirar, se você só vai conseguir tirar quebrando. Eu lembro quando eu era criança, meu pai ia desmontar alguma coisa, a coisa estava difícil de sair, ele falava assim, tem que sair porque esse negócio não nasceu aqui. Nesse caso, nasceu sim, não tem como sair. É isso aí, galera. Na segunda parte dessa aula, a gente vai ver com um pouco mais de detalhe esse processo de impressão, onde que você pode baixar os arquivos, quais são os arquivos que você tem que trabalhar. Bom, pessoal, vocês viram aí alguns desses materiais, tem muitas guias abertas aqui, que eu vou passar o link para vocês direto lá no grupo lá do WhatsApp. Aí vocês verem, quando tiver um tempinho, pode ir lá, acessa, verifica direitinho, para aprender um pouquinho mais. Tá? Alguma pergunta, algum comentário, algum questionamento que não ficou bem claro? Pode comentar aí, pessoal. Não. Muito interessante. Eu gostava de ficar vendo esse negócio de impressão 3D também. Tem muita coisa interessante. Uma noção, mais ou menos. Pois tem muita solução que pode ser feita. E engraçado, quem tem impressora 3D, assim, um acesso fácil, vira brinquedo, né? Porque qualquer coisa o cara vai fazer. Estou precisando de um cabo para um serrote. Aí o cara vai lá e faz um 3D, imprime lá, né? Só para usar. Tem muita gente que vende essas coisas. Bonequinho, por exemplo, o povo gosta assim, de cultura pop, né? Tipo eu. Acho que você também gosta, né? Tipo Star Wars, Marvel e tal. Os caras fazem bonequinho para vender, impressora 3D. E tipo, os bonequinhos muito bem feitos. Eu conheço muita gente que faz isso. E fica muito top. Uma forma de ter renda, né? Teve uma vez, há uns anos atrás, não já tem muito tempo, não. Que um colega meu estava assim, na coceira para empreender, aí ele perguntou se eu tinha alguma ideia, né, de alguma máquina que ele podia comprar para abrir um negócio próprio, tá? uma renda pessoal. Aí ele veio com as ideias de umas máquinas para fazer chinelo, para fazer fralda, né, essas coisas que é mais uma pessoa só consegue controlar. Aí eu estava ajudando ele a fazer uma pesquisa, aí eu achei lá um link sobre impressão 3D. Aí estava lá no esquema lá, assim, que você investia lá, na época eram R$5.000 a máquina, mais ou menos. E estava lá, gente anunciando no mercado. Se você entrar no Mercado Livre, você quer ver? Se entra no Mercado Livre, vocês vão encontrar. Mercado Livre. Gente anunciando serviços de impressão 3D para peça, para brinquedo. Impressão 3D. Para esses action figure também. Aqui, quer ver? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Action figure é massa demais. Aqui, ó, no Mercado Livre, ó, pesquisei, ó, impressão 3D. Aí tem um maluco aqui que já está vendendo aqui, ó, aí coloca aqui os personagens. Superman, Capitão América, Gerald. Tá vendo? Aí tem gente que vende arquivos STL, ó, pra você ver, 14 mil arquivos de impressão. Olha o Batman impresso aqui. Batman. Jen Simmons ali.
Ele faz luminária, um monte de coisa. Aí você vai comprar aqui os filamentos, ó, vem nas bobinas assim para você comprar. Eu vou comprar uma impressora 3D para mim. Ainda vou comprar. Acho esse trem massa demais. Dá pra você ver, hoje em dia não tá caro não, aqui. 1.600, 1.800. Assim, Então, é acessível, né? Não é que é barato. eu lembro, tipo assim, há um tempinho atrás, tipo, como esse negócio saiu, tipo, saiu mais coisa no YouTube, tá? Eu fiquei doido com isso, falei, nossa, que coisa do futuro, não sei o quê. E era caro pra caramba na época, né? Tipo, você pagava de boa uns 8 mil numa impressora 3D básica. Hoje em dia é estereolitografia. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Essa estereolitografia aqui é aquele negócio da cera que vai se solidificando. Deixa eu ver se eu acho um aqui interessante. Aqui, tá vendo? Essa aqui, ó, é aquela redoma lá onde vai ter aquela resina que eu mostrei para vocês, que eu falei para vocês, né? Essa aqui é uma proteção, essa capa aqui é uma proteção, porque como você está usando um laser aqui, um feixe de luz, você tem que ter um controle desse volume interno aqui. Aí você coloca essa proteção aqui justamente para fazer uma filtragem da iluminação natural, para não virar uma bagunça de luz aqui dentro, né? Aí, ó, para você ver, vocês viram que a mesa foi subindo e o laser foi modelando lá. Vamos ver com detalhe aqui. Bate no espelho. Esse espelho, os espelhos, né, no caso aqui, eles se movimentam para fazer o direcionamento do facho de luz. E ele vai fazendo por camada por camada, e vai fazendo o modelo da peça. Tá vendo? Esses pilarezinhos que apareceram aqui, ó. Vocês podem ver que toda essa estrutura aqui é para dar sustentação. Às vezes ele está imprimindo uma coisa inclinada, que não tem, para não fazer nada flutuando, aí o próprio programa já dimensiona essas estruturas de suporte. Olha que doideira que o cara consegue fazer. Olha o nível de detalhe. Então, assim, pessoal, tem muita informação, né? Que nem esse colega meu. Na época, eu nem sei se ele chegou a comprar, mas eu falo, isso aí é uma possibilidade. Você pode comprar uma máquina dessa e fornecer serviço, né? Sei lá, brinde de formatura, brinde de empresa, né? É possível, né? Tem Qualquer gente... coisa da cultura pop, normalmente o povo compra muito desses negócios. Vende muito. E se você for ver, bicho, quer ver? Brincando, isso aqui, se você for comprar isso aqui, deve ser uns R$200, um bonequinho desse pintado assim, ó. É tipo isso. Você não tem noção, é muito caro mesmo que vende isso aí. Esses bonequinhos, tipo coisinha tipo um medalhãozinho de Harry Potter, ou do The Witcher mesmo, ou alguma espadinha do Meliodas, e por aí vai. Vamos ver, olha o nível de detalhe, ó. Isso aqui é R$20, é só o pacote de arquivo. Gente, para quem tem assim, curiosidade, criatividade, ganhar dinheiro não é muito difícil, não. O problema é a gente que fica sentado o dia todo na frente do computador, trabalhando, achando que vai ter progresso na vida só ralando, né? Teve uma época que eu comecei a aprender a mexer com um tal de Blender, que era um negócio de modelar em 3D, fazer modelação em 3D. Acho que ele funcionava até para fazer coisa para impressora mesmo. Aí, ó.
possibilidade. Demais. Vocês estão formando agora, terminando o curso, vocês têm um, assim, caminho aberto de possibilidade. E falando nisso, está encerrando o nosso curso aqui, pelo menos a minha disciplina aqui não vai ficar ninguém em recuperação. Então, no final do período aqui, já no quarto período, conheci vocês lá no terceiro, né? Está fazendo um ano aí agora. Então, só desejar boa sorte para vocês aí, parabenizar pela conclusão do curso. E cai no mundo aí, pessoal. Só um conselho aí mesmo, né? O mundo é maior que Campo Belo. Eu li ali aquele planejamento profissional de vocês. Cada um de vocês tem uma história legal, né? Tem gente aí que está começando a vida profissional agora, tem muita coisa para desenvolver, para conhecer, para aprender. Tem gente aí que já tem uma certa estrada, né? Eu li a história do Reginaldo. Parabéns, Reginaldo, pela história de vida aí, né? Gostei bastante, achei muito bacana a sua trajetória aí. É isso, né? Foca nas coisas aí, porque vocês chegam lá. A gente chega lá quando tem compromisso e dedicação com as coisas. Pode demorar um pouquinho, às vezes a gente encontra uns probleminhas no meio do caminho. A gente não deve focar ali no caminho que o outro está seguindo, porque às vezes a gente fica medindo o nosso sucesso pelo sucesso dos outros. O cara tem a minha idade, tem mais coisa do que eu, tem mais conquista na vida do que eu. Mas às vezes você não sabe que ele já largou de um lugar diferente do seu, né? É difícil você acompanhar o mesmo progresso que uma pessoa que já largou na sua frente lá atrás. Às vezes o cara não precisou trabalhar para estudar, você tem que trabalhar para estudar. Às vezes o cara teve um apoio em casa que já jogou ele lá na frente, lá. Às vezes você está correndo atrás do mundo sozinho aí, né? Então, sucesso para vocês, boa sorte. Vocês têm meu número, eu tenho o número de vocês, né? Vocês estão aí no mercado de trabalho, eu também estou. Antes de ser professor, tá fazendo um ano que eu estou dando aula para vocês, é a minha primeira experiência como professor, então eu não falo que eu sou professor, eu estou professor, porque eu não tenho formação em pedagogia, em lecionar, minha formação é técnica. Então eu estou aqui aprendendo a dar aula também, mas no final das contas todos nós somos profissionais de indústria e vamos correr atrás disso, né, de progredir. Então eu conheço vocês, tenho contato, sei mais ou menos ali o que cada um trabalha. A gente vai mantendo contato com o tempo para ver o que cada um tem, porque se hoje a gente está aqui nessa relação de aluno-professor, amanhã, literalmente, a gente é colega de profissão, colega de trabalho. Às vezes eu preciso de um cara que entende de rede, de instalação, eu vou ligar aí para o Naniso, vou ligar ali para o Marcelo, os caras têm... Você tá igual o Dari, falou que hoje em dia tem que pedir serviço para os alunos dele, o Dari tá contando para nós. Ô, Ida, você escutou aí? Pois é, tem que... É tipo a maçonaria, né? As turmas que estudam assim tem que se ajudar mutuamente. Eu tenho um grupo de faculdade da turma que formou comigo, a gente entrou 52 alunos e formou 11. Os 11 estão no grupo lá do WhatsApp, cada um está num canto. Semana passada, um colega meu que trabalha na Bahia estava precisando de uma ajuda lá sobre dimensionamento de bomba centrífuga. Aí a gente vai troca amizade. O dia que eu precisar coisa de ar-condicionado, ele é especialista em refrigeração industrial, eu sei onde pesquisar, né? A gente, quando faz algum curso, a gente tem que... surgiu uma demanda, quem eu conheço que pode, né, me entregar uma coisa boa aqui? Em vez de procurar um desconhecido, às vezes já ter uma referência na rede ali de contato é mais interessante, tá? Então, da minha parte, muito obrigado pela oportunidade aí de ter conhecido vocês, de ter tido essa oportunidade de iniciar essa questão de docência, de aula com vocês, que vocês foram minhas cobaias, basicamente. Espero ter feito jus a essa confiança de vocês, ter conseguido passar as informações. Dentro das minhas possibilidades, eu tentei fazer o meu melhor aqui. Espero que tenha sido proveitoso para todo mundo aí, tá? E da minha parte, sucesso para vocês, boa sorte, parabéns aí, porque finalizando aí, né, em época de apocalipse, finalizar um curso assim, longo, de 2 anos, é uma conquista, né? Então, vira para a família de vocês aí e comemora, porque vale a pena. Beleza?
Beleza, não, mas a gente topa ainda, e vai ter os eventos aí com o Cefet ali, que isso, Mas não, top. não. Você parece em Campo Belo. Não, tá. Dia 28 começa as aulas presencial da próxima turma aí. Não, e nós formou e não fez nenhuma festa. Formou, não fez nenhuma festa, nem nada. Pois é, ué, quando vocês fizerem a cachaçada aí. Oh, meu Deus, tá gravando ainda. Quando vocês fizerem um catecismo aí, vocês me ligam. A gente vai. Isso. Ai, Deus. Beleza? Beleza. Então, valeu, gente. Muito obrigado. Boa sorte para vocês aí. Qualquer coisa, dá um toque na gente aí. Tá? Beleza, valeu. Você tá me devendo uns trabalhos. Me manda que trem ali para a gente finalizar essa aula aí. Vou te mandar. Até o final de semana eu te mando. Então, beleza, gente. Um abraço. Com Deus aí. Sucesso. Alô, com Deus. Boa noite. Você vai, aí semana que vem você não vai dar aula mais, não? Você vai dar aula, não? Semana que vem vai só até quarta, Rafael. Vai até quarta, Rafael.